Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos dando continuidade na semana José no Egito, conhecendo um pouco da história de José, que foi um homem de Deus abençoado, filho de Jacó, aonde Deus o instruiu, ensinou, orientou, e ele se tornou o grande governador do Egito na ocasião. E é essencial nós termos uma conexão com Deus, uma comunhão com Deus logo pela manhã, para assim termos um dia também abençoado de paz e de vitória. Nessa série de mensagens, conhecendo a história de José, nós vamos aprender sobre perdão, vamos aprender sabedoria de Deus, vamos aprender sobre o que Deus ele tem para nós. Deus ele tem um propósito na sua vida, Deus ele tem um propósito de vida para você. E eu acredito que o Senhor, ele irá abençoar a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem, que confiam em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, eu creio que Deus certamente nos honrará, trará bênçãos e paz para a nossa vida. Antes de nós meditarmos aqui na palavra, e você já vai abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 39, eu quero pedir, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Se você ainda não compartilhou com seus amigos, então compartilhe e envie esse link para os seus contatos do WhatsApp, poste aí no story do seu Instagram, do seu WhatsApp também, poste aí nos grupos de oração que você possui, envie para todos os irmãos da igreja. Eu creio que o Senhor abençoará. E envie também o seu nome, porque eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos, vamos unir a nossa fé. E com a nossa fé unida, venceremos, porque Deus é quem pode proporcionar a vitória para a nossa vida. Ontem nós falamos a respeito de José, quando Jacó pediu para ele ir atrás dos seus irmãos. A Bíblia fala que José tinha aproximadamente 17 anos. Ele trazia más notícias dos seus irmãos para o pai. Os irmãos não gostavam dele e ele, inocente, contou para os irmãos e para toda a família o sonho que ele teve, né? E tudo aquilo causou um conflito familiar e os irmãos já não podiam falar pacificamente com ele, diz a palavra de Deus, ao ponto de até cogitarem matá-lo. Mas por fim eles acabaram batendo nele e venderam ele para os ismaelitas. E aqui no capítulo 39 é a continuação dessa história, que é uma bênção para a nossa vida, que diz assim: José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que lhe tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoava a casa de Potifar por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Tinha Potifar tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que comia e do que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Vamos parar aqui no versículo 10, no versículo 7, já continuamos a leitura. Então, você veja que José ele foi vendido por esses ismaelitas ao Egito, ao Potifar, que era um egípcio, um comandante da guarda ali de Faraó, né? Um egípcio. E este Potifar colocou José para trabalhar em sua casa.
E José, vamos compreender que ele era um escravo de Potifar. Só que a Bíblia diz que aonde José colocava a mão, o Senhor abençoava. Aonde que ele tocava, Deus abençoava ali. Aquilo que às vezes aparentemente daria errado ou não sairia como deveria sair, José colocava as mãos e Deus ali colocava a bênção. Mas por que Deus colocava a bênção aonde José colocava as mãos? Porque no versículo 2 fala o seguinte, que o Senhor era com José. E por que Deus era com José? Porque ele era um homem temente a Deus, um homem de princípio, um homem que confiava no Senhor, que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus. Então, o Senhor o abençoava, não era simplesmente porque ele era filho de Jacó, por exemplo. Não, o Senhor o abençoava porque ele tinha vida com Deus. Então veja bem, se você quer ter um dia abençoado, semanas, uma vida abençoada, você precisa ter uma comunhão com Deus, oração, relacionamento com Deus. É assim que Deus ele vai abençoar a sua vida. E o nome de José significa Deus multiplica. E aonde ele colocava a mão, Deus multiplicava as bênçãos. Deus multiplicava a vitória ali para José. E Potifar observou tal feito. Porque no versículo 3 fala o seguinte, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ou seja, a integridade de José era tamanha, a fidelidade dele era tão grande, e ele era um homem temente a Deus, que Potifar, que era um oficial de Faraó, observou, reparou, percebeu que aonde ele colocava a mão, abençoava. Às vezes você deve conhecer pessoas opostas, que aonde ela coloca a mão, quebra, destrói, acaba. José não, aonde ele colocava a mão, o Senhor abençoava. E Potifar observou isso, e viu que nele havia um Deus todo-poderoso que o abençoava. Porque no versículo 3, fala assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então veja bem, Potifar percebeu que em José havia a bênção do Senhor. E no versículo 5 diz o seguinte, olha só, e desde que o fizera por mordomo, então Potifar colocou José como mordomo, colocou ele como mordomo e diz assim, desde que fizera por mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio por amor de José. Então você veja que Deus abençoou Potifar por amor de José, porque José era um homem correto, que andava com Deus, temente a Deus. Então se você quer ser abençoado, se você deseja que Deus abençoe as obras das suas mãos, você precisa ser fiel ao Senhor, andar com o Senhor, ter uma comunhão com o Senhor. E você veja que Deus abençoou a casa de Potifar, um homem que não temia Deus, que não servia ao Senhor, mas reconheceu Deus na vida de José. Mas mesmo assim ele ainda não servia a Deus. Deus o abençoou por amor a José. Isso quer dizer que se você mantiver a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Senhor ele vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família por causa da sua fidelidade, por causa do temor de Deus no seu coração. As bênçãos do Senhor irão se espalhar para a sua família. Então você será, como a gente fala, um canal de bênção para os seus familiares, e eles verão e comprovarão o poder de Deus na sua casa, na sua família. E José era um homem confiável, porque no versículo 6 diz o seguinte, no final do versículo 5 fala, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Eu creio que hoje a bênção de Deus estará sobre tudo que você tem. Aonde você colocar a mão, Deus certamente ele vai abençoar. A Bíblia diz que o Senhor abençoava tanto no campo quanto na casa de Potifar. Quer dizer que o Senhor ele vai abençoar você na sua casa e no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. E olha só como José era um homem de confiança, que transmitia essa confiança. Porque no versículo 6 diz, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Então quer dizer, tudo que Potifar tinha, ele entregou para José administrar, porque ele pensou, o que ele coloca a mão é abençoado, então tudo que eu tenho, eu vou entregar nas mãos dele, porque vai se multiplicar,
porque será abençoado, será próspero. Então Potifar ele foi inteligente nesta parte, porque tudo que ele tinha dos seus bens materiais, ele entregou para José para que multiplicasse, porque a bênção de Deus estava na vida de José. Só que, veja bem, Deus ele tinha um plano. Não podemos esquecer que José, embora fosse mordomo, a sua essência com o Egito ainda era de escravo. Ele foi comprado, ele era um escravo de um oficial egípcio. Então, quer dizer, Deus ele tinha um plano na vida de José. Não podemos esquecer do sonho que ele teve, do sol e lua, 11 estrelas, se ajoelhando ou reverenciando ele. Ali era algo profético que Deus estava revelando para ele, que ele seria futuramente uma autoridade sobre todos. Então, veja bem, por que Deus colocou José no palácio de Potifar? Não foi nada aleatório, não foi coincidência, não foi o acaso, foi Deus. Porque se Deus tinha um plano de colocar José como uma autoridade sobre toda a terra que o Egito era o principal país, a principal potência econômica e política da época. Então veja bem, Deus usou esta situação de estratégia para colocar José na casa de Potifar, no palácio de Potifar, para que ele aprendesse as regras, para que ele compreendesse como que se administrava um palácio. Porque Potifar era o comandante do exército, era um oficial de Faraó. Então, ele se vestia com roupas faraônicas também. O palácio dele, a casa dele, era como se fosse um mini palácio de Faraó. Então, Deus, muito inteligente e sábio como é o nosso Senhor, colocou José na casa de Potifar para ensinar a José. Então, Potifar se beneficiou das bênçãos que vinha por parte de José, das mãos diretamente do Senhor, mas Deus estava ali instruindo José, ensinando José, porque futuramente ele iria tratar diretamente com o faraó. E para ele tratar com o faraó, falar com o faraó, se comportar diante de faraó, para que ele soubesse administrar o palácio, a casa de faraó, ele tinha que ter algum conhecimento. Correto? Então Deus já colocou ele ali estrategicamente. O que isso quer dizer? Nós temos que olhar toda a nossa vida, a nossa situação que vivemos como uma oportunidade de bênção, como uma oportunidade de vitória. Deus, ele quer nos ensinar. Você não pode pegar esse problema que às vezes você está vivendo, essa dificuldade que você está passando e olhar para ela somente com um olhar pejorativo, falar que não está dando certo, que só tem problemas, que só tem dificuldades. Você tem que olhar para a sua vida como uma oportunidade de vitória. Deus quer usar você para te abençoar, mas primeiro ele quer te ensinar para que essa bênção permanecesse. Se José não passasse por todo esse processo, ele não ia saber lidar com o palácio. Vamos ver amanhã, na live de amanhã, a respeito que José ele foi preso depois, injustamente. Então, quer dizer, ele precisava aprender a lidar com pessoas. Então, Deus foi colocando ele, elevando o nível. Olhando para os olhos humanos, parece que ele estava decaindo, porque ele sai de mordomo e vai para ser prisioneiro. Só que, como diz, a pirâmide do Senhor é invertida, Deus estava elevando o nível de José para colocar ele aonde Deus havia planejado desde o princípio. Então, veja bem, Potifar confiou tudo nas mãos de José, porque ele era um homem de confiança. Vamos continuar lendo, porque veja bem, o inimigo ele sempre vai tentar armar ciladas para tentar te prejudicar, para tentar tirar a bênção de você, para tentar impedi-lo de você conquistar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, vamos continuar lendo aqui no versículo 7, diz assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos.
ele não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então você veja que o inimigo tentou de todas as maneiras e insistentemente fazer com que José pecasse, fazer com que José caísse, fazer com que os planos de Deus para a vida de José fossem frustrados. Mas José, ele era um homem de princípios. A mulher de Potifar queria se deitar com José. E ele disse: olha, tudo que tem aqui na casa, o Senhor não me vedou nada. Ele me permite desfrutar de tudo, menos de você. E ele disse: eu não posso cometer tamanho mal, tamanho erro e pecar contra o meu Deus. Então, por aí você vê que José, ele tinha um verdadeiro temor do Senhor. Ele tinha o princípio no coração dele. Então ele não pensou, ninguém está vendo. Ele não foi daquele pensamento, mas é só dessa vez. Não, ele foi correto, coerente com os seus princípios. Então ele falou: não vou pecar contra o meu Deus. Então ele não colocou nada além disso, contra o meu Deus, porque o temor de Deus no coração dele era o suficiente para que ele recusasse, para que ele não aceitasse. E você veja que a mulher de Potifar foi insistente com José, e ele recusando todo dia, assim é o diabo, ele é insistente para fazer com que eu e você pequemos, para tentar nos fazer sair da presença de Deus, fazer com que nós nos desviemos dos princípios. Mas José nos ensina que precisamos dar valores aos nossos princípios e permanecer na fé e na fidelidade com o Senhor. E ele não aceitou, ao ponto dela segurá-lo pela roupa. Ele largou a roupa nas mãos dela e saiu, e fugiu, né? Então você vê, se você continuar lendo, eu não vou ler todo porque senão prolonga muito. Aí a Bíblia fala que ela segurou aquela roupa, guardou a roupa de José ao lado dela. Quando Potifar chegou, ela contou para ele de uma maneira bem maliciosa para tentar colocar Potifar contra José. Ela falou: este hebreu que você trouxe tentou violentar-me. Ela contou uma mentira para Potifar. E Potifar ficou furioso e mandou prender José e lançá-lo no cárcere. Agora vamos ler aqui o versículo 20, tá? Que diz assim, ó: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Versículo 20 do 39. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ficou ali na prisão. Versículo 21 para concluir a leitura. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ou seja, o Senhor era com ele. O Senhor foi com José na casa de Potifar. O Senhor foi com José na prisão. José, ele foi preso injustamente por uma maldade, por uma investida do inimigo. Mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu confiante no Senhor. E o Senhor foi com ele na prisão. Veja que os planos de Deus, embora José não compreendia até então, ele compreende depois, nós vamos chegar nessa parte futuramente. Os planos de Deus estavam se encaixando na vida de José para elevá-lo de nível, podemos dizer assim, para futuramente colocá-lo diante de Faraó. Mas ele até então, como eu disse, não compreendia esta questão.
Porque veja bem, primeiro Deus colocou José na casa de Potifar, como eu mencionei, um palácio, para que ele aprendesse as regras de um palácio, para que ele aprendesse a se comportar num palácio. E depois Deus permitiu que ele fosse para a prisão, porque ali havia os presos reais, os presos do rei. Por que na prisão? Para que ele aprendesse a lidar com pessoas, que é um lugar, podemos dizer assim, com muitas aspas, melhor para você aprender a lidar com pessoas do que numa situação como essa, do que numa prisão. E ali José estava na prisão. Só que, veja bem, Deus era com ele de uma tal maneira que o carcereiro confiou nele, entregou a chave da prisão para ele, ele passou a administrar a prisão. Ou seja, já aprendeu a administrar um palácio, agora estava aprendendo a administrar uma prisão, porque o Senhor era com ele. Veja bem, Deus ele é conosco, mas precisamos manter uma fé, uma confiança e uma fidelidade diante de Deus. Será que José pensou em desistir? Provavelmente, porque ele era ser humano também como nós. Mas ele não desistiu. Ele manteve a fé diante do Senhor. Ele manteve uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos viver uma vida, uma fé, uma comunhão com o Senhor para sermos abençoados pelo Senhor. Então olha só as características de José. Ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem que fazia tudo com excelência, ao ponto de Potifar, oficial de Faraó, confiar a casa dele, o palácio dele, tudo que ele tinha nas mãos de José, ao ponto dele não saber mais o que ele tinha, ao não ser do pão que ele comia. Potifar só sabia o que ele tinha na hora que ele ia almoçar, nas refeições dele, que ele tinha uma dimensão do que ele possuía. Então veja bem, porque José fazia tudo com excelência e multiplicava-se as bênçãos na vida de Potifar por causa de José. Então, homem de Deus, fazia tudo com excelência, um homem de confiança, fiel a Deus e o principal, um homem de princípios e valores morais. É assim que nós temos que ser. Nós precisamos pegar o exemplo de José para ter uma vida abençoada, para ter uma vida de Deus, para que a frase que acompanhava José nos acompanhe. A frase que acompanhava José era: e o Senhor era com José, por causa que ele era fiel. Então, para que esta frase nos acompanhe, precisamos ser fiel. E não seja apenas uma frase, um slogan, não, mas que ela venha a se concretizar em nossa vida, para que o Senhor seja conosco. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a bênção, a misericórdia. No dia de amanhã nós falaremos de José na prisão, né? Vamos falar a respeito da interpretação do sonho que ele deu, tanto do copeiro quanto do padeiro na prisão. Ambos eram ligados ao rei Faraó. Vamos orar? Vamos pedir a misericórdia de Deus? Vai enviando o nome dos seus familiares. Eu creio que Deus vai abençoar. Vamos orar por todos em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós, abençoa a vida desta pessoa que ora comigo nesse instante, envia paz para ela, vitórias na família, bênçãos no casamento. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz o que ninguém pode fazer, o Senhor é o Deus que age aonde ninguém pode agir. Espírito Santo de Deus, fortaleça esta pessoa, honra, abençoa, nos dá a sabedoria, a confiança de José. Meu Deus, que o Senhor venha nos ungir com o teu poder e com a tua presença, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Sua vida está abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Deus.